A todos. Na aula de hoje, nós iremos corrigir a atividade 1 sobre função exponencial. A primeira questão diz o seguinte: quais das sentenças abaixo são funções exponenciais? Então, vamos relembrar primeiramente o que é uma função exponencial. Tendo uma função nesse formato, a elevado a x, a gente diz que ela é exponencial quando esse a ele obedece dois critérios. O primeiro critério, o a tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser positivo. E o segundo critério, o a tem que ser diferente de 1. Então, tem que obedecer esses dois critérios aqui para ser uma função exponencial. Vamos observar cada um dos itens para a gente ver quais dessas são funções exponenciais. No primeiro item, a gente já pode observar aqui que a minha base, que no meu caso é o meu a, ó, o a ele é igual a menos 5. E menos 5 é um número menor que zero, ou seja, não funciona já com o primeiro item. A letra A não é função exponencial. Letra B. O meu A é 0,57. E esse A, ele é maior que zero e também é diferente de 1. E essa função, ela tá no formato característico, né? É um número elevado a x. Então, essa é uma função exponencial. A próxima, o item C. No item C, a gente vê que o A é igual a 1. E uma das características da função exponencial é que o A tem que ser diferente de 1. Ou seja, essa função não é exponencial. A letra D não é função exponencial porque essa função x elevado a 5 não está no formato clássico. Meu formato clássico é um número qualquer elevado a x. Então, no caso, o x aqui está na base, ele deveria estar aqui no expoente. Então, o meu expoente, na verdade, é um número natural e o x está na base, o x que é a variável. Só que deveria ser o contrário, né? Então, isso não é função exponencial. A gente vai riscar da nossa lista. O próximo item é 3,6 elevado a x. Está no formato clássico, né? Que é o formato a elevado a x. E, além disso, 3,6 é maior que zero e é diferente de 1. Então, também é uma função exponencial. Então, só recapitulando, as funções exponenciais são os itens B e E. A letra A não é função exponencial porque o A era negativo. A letra C não é função exponencial porque o A é igual a 1, tem que ser diferente de 1. E na letra D não está no formato clássico A elevado a x, então não é função exponencial. Isso aí é o que a gente chama de função polinomial, mas é algo que a gente vai estudar bem no futuro. A questão número 2 é para a gente observar o gráfico da função a elevado a x e determinar o valor de a. Essa função é uma função exponencial. Observando o gráfico, a gente sabe de algumas coisas, né? Olha, dá para ver que aqui ela passa no ponto 0 e 1, mas isso não me diz muita coisa, porque toda função exponencial, o f de 0 é igual a 1, né? Isso é consequência direta da definição, todo número elevado a zero dá 1. Eu sei que é uma função crescente, né? Tá? Quando o valor de x vai aumentando, o valor de y também aumenta. Então, eu sei que o meu valor de a aqui, ele tem que ser um número maior que 1. Ou seja, eu já consigo eliminar alguma coisa. Não é essa a letra A. Porque sempre que a função é crescente, o meu a é maior que 1. 0,7 é menor que 1, então eu sei que não é essa a alternativa. Mas a gente ainda tem muitas opções aí para a gente poder ver. E a outra coisa importante aqui, eu sei o valor desse ponto. Eu sei, no caso, que quando x é 2, o meu y é 2,25. Ou seja, f de 2
é igual a 2,25. E o que quer dizer isso? Que quando eu jogar o 2 nessa função a elevado a x, eu vou obter o valor 2,25. Então, eu vou fazer isso para eu conseguir calcular o valor de a, né? Então, nós temos que a elevado a 2 é igual a 2,25. Bom, quando eu tenho um número elevado ao quadrado, para eu descobrir que número é esse, é só extrair a raiz dos dois lados. Então, a é igual mais ou menos raiz de 2,25. Ou seja, a é igual a mais ou menos 1,5. Bom, então, nesse caso, pela nossa resposta aqui, a gente obteve duas respostas. Eu diria que, no caso, a minha função, ela é 1,5 elevado a x, ou a minha função f de x é menos 1,5 elevado a x. Só que a gente tem um problema. Pelo item anterior, não sei se vocês estão lembrados, a gente sabe que esse a, que é a base da função, ele tem que ser um número maior que zero, ou seja, ele não pode ser menos 1,5. Então, essa alternativa aqui a gente vai eliminar. A minha função f de x é igual a 1,5 elevado a x. E no caso, o a, o valor de a, então, é 1,5, que é a alternativa B. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E obrigada pela atenção.